Boa noite, camaradas. Salve, salve. Live hoje com o Renato Libardi. Quem puder, tá chegando agora, tá mandando esse link dessa live para outras pessoas, para que a gente possa aí aumentar o número de pessoas que vão ver essa live. Então, hoje é dia 23/5/2025, agora são 19 horas, uma live bem interessante, uma live, a gente vai discutir os 2 anos aí do livro do Renato e vamos tentar trazer isso para o contexto atual. Vamos falar aí um pouquinho de como anda o veganismo hoje, e esse livro tem muito a contribuir nesse sentido. Então, falar uma análise de conjuntura, dos problemas que a gente vê, enfim, eu acho bem relevante. O Renato já entrou, já vou convidá-lo, e aí a gente já começa esse bate-papo. Salve, camarada! Fala, Valtão, tudo bom? Eu tô bem, e você? De boa também, meu querido, tudo certo? Boa noite aí pra todo mundo. Pra quem tá pegando a live gravada também, né? Boa noite a todos. Isso aí. Renato, obrigado pelo seu aceite. É uma honra sempre tê-lo aqui. Para quem não sabe, tem 2 lives anteriores gravadas com o Renato no meu perfil, né? Porque a gente já participou de outras coisas juntos, inclusive no canal do Rica. Mas no meu perfil tem 2 lives com o Renato, inclusive uma live de quase 2 anos atrás, onde a gente lançava o livro dele, né, que era o livro Ninguém Fica para Trás, por uma esquerda vegana e por um veganismo de esquerda, que é esse livro aí, maravilhoso. A gente vai falar sobre ele. E nada mais justo que trazê-lo novamente, quase 2 anos depois, né? A gente fez uma live depois disso. Não, acho que a gente fez uma live antes e depois a live de lançamento do livro. Então tá lá no meu canal no YouTube. Quem não é inscrito ainda no YouTube do Walter Ponto, por favor, se inscrevam. É um canal novo, é um canal que a gente fez para realmente organizar o material, deixar a coisa com uma estética mais agradável e servir de registro histórico aí para quem quiser pesquisar. Só sobre veganismo, essa vai ser a 20ª live, ou seja, nós temos aí uma média de 35 a 40 horas de reflexões com diversas pessoas, de matizes diferentes, claro, não tão diferentes assim, que eu não sou uma pessoa que trago pessoas tão diferentes assim, porque eu não acho tão produtivo o bate-papo. Eu não quero que o meu canal seja um debate, né? O meu canal é um lugar para a gente refletir junto, embora a gente faça, sim, debates, mas não aqueles debates acalorados, que eu acho extremamente improdutivo. Então, não é a minha proposta. Então, são 20 lives sobre veganismo com essa de hoje. Nós temos 11 lives sobre a questão palestina. Mansur Peixoto, biólogo socialista, Sheik Rodrigo, enfim, uma série de pessoas, o clandestino, o nosso camarada do clandestino lá junto, já veio falar também nessas lives, Samara, enfim, tem bastante live. Tem a live sobre arte, tem até o Fernando Alves Pinto, que é um grande ator, fez mais de 100 filmes, inclusive alguns grandes sucessos aí, como Terra Estrangeira, fez uma live lá comigo, tem live de diretor de teatro, tem muita coisa. E hoje nós temos a honra de ter o Renato para conversar. Já te dou a palavra para que você faça uma breve apresentação sobre você e já faz aí as suas considerações iniciais para a gente começar esse bate-bola. E obrigado novamente, é uma grande honra tê-lo aqui. Imagina, Valtão, a honra é absolutamente minha, toda minha, tá? Pra mim é um prazer estar com você, que é um camarada muito querido, né? E que, porra, é um cara combativo, né? Se a gente
já tem amizade pela esquerda, né? A gente ainda tem essa amizade dentro da esquerda radical, né? Que foi basicamente o público para quem eu escrevi o meu livro, né? Vai fazer agora realmente 2 anos. Eu publiquei ele, na verdade, eu lancei ele pela primeira vez, né? A primeira mão mesmo. Foi na Cozinha Solidária do MTST, né? Que até então eu era, na época eu era brigadista, né? Me setorizado, né? Então militante de fato. Mas hoje eu estou em outra caminhada, né? Eu faço parte da Resistência Popular, que é um coletivo socialista libertário, né, de tendência, né, aqui em Recife, né, Pernambuco. E bom, como você falou aí, né, talvez inclusive muita gente me conheça, outras pessoas nunca me viram, não me conhecem, e como a live está gravada também, vai ser divulgada, né, acho que é o mínimo, né, da decência é a pessoa se apresentar, né? Então, né, meu nome é Renato, né? Libardi, Libardi, né? Um sobrenome que é uma corruptela do norte da Itália, ali, a Lombardia, né? Então, Libardi, ele vem de Lombardi, mas né, seriam os lombardos. Mas não tenho Renato, nenhum orgulho, não. deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais perto do celular, que sua voz está um pouquinho distante. Não sei se é só para mim ou se é para as pessoas também. Se a galera puder deixar nos comentários aí como é que tá. Agora ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Ah, perfeito. Tô mais pertinho. Bom, e aí eu sou professor de filosofia, assim como o Valtão, né? A gente tem essa formação em filosofia, né? Minha graduação e meu mestrado foi aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu sou professor efetivo no Instituto Federal de Alagoas, campus Maragogi. E aí vocês devem estar pensando, não, com esse sotaque paulistano, o cara é de Recife, mas trabalha em Alagoas, que porra é essa, né? É Alagoas, é Recife, é São Paulo, afinal, o que que é? Vamos lá, eu moro em Recife, nasci, né, e fui criado em Recife, mas também passei uma parte da minha vida em São Paulo, né? Então, obrigado, gente, pelo feedback do áudio. Inclusive, tem gente aqui da Antar, né, que eu tô vendo, né? Então, mandar um alô aí, um salve, que é para onde eu também estou organizado, né? Eu me organizo tanto com a Resistência Popular aqui em Recife, milito e coordeno, né, a Antar Pernambuco, né, que é o núcleo local da Antar Vegan. Sigam aí nossas redes, por favor, tá? @AntarVegan, né? Só isso. E, bom, por que São Paulo, né? Passei um tempo da minha vida em São Paulo e depois que rolou alguns acontecimentos na minha vida, fui passar umas férias para curtir a minha mãe, né, que mora em São Paulo, né, há anos, né, há mais de 20 e tantos anos. E aí conheci uma pessoinha muito especial, né? Conheci a Karen, né? Que é o amor da minha vida, né? Anarquista, vegana, feminista, militante da Antar, né? A gente é do mesmo rolê, do mesmo coletivo. Acabou que eu me apaixonei por essa paulistana e agora eu fico nessa ponte aérea do amor, né? Mês sim e mês não. Né? Então é isso, né? Sou professor de filosofia, dou aula em Alagoas por conta do concurso, né? Que eu prestei tempos atrás. Fui para Piranhas, fui transferido para Maragogi, né? Para Peroba, né? Caribe brasileiro. E atualmente sou um militante anarquista organizado tanto, né? Para um movimento, né? Que é a RP, né? A Resistência Popular, quanto também, né, para Antar, ou seja, eu me organizo tanto dentro do veganismo quanto fora do veganismo como militante anarquista, com inserção social em movimentos sociais, em periferias, né, enfim. E, bom, atualmente a gente está até com uma ação que a gente vai fazer no próximo final de semana agora, a gente vai lançar aí uma ação lá no assentamento do MST em Buíque, né, que fica ali perto de Garanhuns, no agreste pernambucano, quase sertão. E, bom, é isso. A gente preza, né, por um veganismo que seja, né, de fato popular, organizado. Porque quando a gente fala veganismo popular, né, Walter, muita gente confunde achando que a gente está tentando difundir receita barata, né? Tipo, veganismo popular, comida barata. Não é só comida barata. Comida barata é maravilhoso e a gente precisa divulgar. Feijão com arroz é o veganismo popular, é o nosso carro-chefe. Porém, veganismo popular é poder popular. Por isso que eu falo sempre a gente se organizar, né? A gente não pode só ficar, né, como militantes assim isolados, né? Todo militante ele tem uma agenda. Não existe, inclusive, uma coisa que eu aprendi na militância é que não existe militante sem tarefa, né? Então, tarefas são aquilo que deixam a gente, né, ativo enquanto militância, seja uma tarefa numa atividade virtual, né, de divulgação, agitação e propaganda, seja nos territórios também, que é importante a inserção social, né? Então, uma breve apresentação é isso. Eu tentei escrever um livro, inclusive, que era, né, o subtítulo justamente o título, né, Ninguém Fica para Trás, por uma esquerda vegana e por um veganismo de esquerda, né? Eu estava tentando dialogar justamente
com a esquerda radical, trazendo o debate vegano para essa galera e também puxando a orelha de veganos que muitas vezes são despolitizados, né? Eu acho que é a causa mais despolitizada, você, né, há de concordar comigo, né, meu amigo, que o veganismo é talvez a causa mais despolitizada por metro quadrado no planeta. E aí a minha ideia era aproximar as duas, né, os dois debates, tanto a galera vegana para a esquerda, quanto a galera da esquerda para o veganismo. Então lancei pela editora Terra Sem Amos, que é uma editora independente, né, do Piauí. E na hora eles toparam, né? Eu nem pensei em outra editora, né? Eu lancei logo assim de cara, pensando que eu queria escrever, né, com eles, né? E aí eles não só me aprontam, né, um livro maravilhoso que, né, fizeram capa, fizeram tudo, sabe? Tipo, diagramação, fizeram, né, tem ficha no ISBN, enfim, tem todos os parâmetros da ABNT e ainda me arranjaram de fazer esse pôster, né, que eu ainda fiquei de emoldurar, né? É um pôster que só teve nas primeiras edições do livro. Eu ainda guardei alguns, porque mandaram extra, né? Então, quem quiser adquirir, talvez no futuro, quando eu volte a vender o livro, talvez eu, né, passe isso aí para frente. Mas lembrando que eu não ganho um único real com meu livro atualmente, tá? Se você quiser adquirir meu livro, você pode adquirir pela editora Terra Sem Amos diretamente com eles, tá? Eu não ganho nada porque minha única fonte de renda atual é o Instituto Federal de Alagoas, né? E eu não tenho pretensão de extrapolar a minha dedicação exclusiva no momento. Eu escrevi o livro com base na minha militância mesmo, não foi para ganhar dinheiro, né? Então, para quem acha que eu estou ganhando algum royalty, alguma porcentagem em cima das vendas, eu ganho absolutamente R$0 por cada livro vendido. Se eu quiser lucrar, eu mesmo compro da editora pelo preço de custo e revendo ao meu gosto. Então, assim, não estou fazendo isso há muito tempo já, porque felizmente o livro está esgotado comigo, mas não com a editora. Então quem quiser, @tsa.editora, vocês vão lá no Instagram que eles têm um site maravilhoso, inclusive com packs. Você pode comprar um pack, né, com vários livros, com vários posters e adquirir o meu, né, conjuntamente. E é um livro muito barato. Na época a gente estava vendendo, sério, Walter, por R$22. Qual é o livro no Brasil, né? Um livro de bolso, tudo bem, é um livro modesto. Vocês estão vendo que é um livro fino, né? Tem 100 páginas. Mas qual é o livro de 100 páginas, mesmo de bolso no Brasil, né? De uma editora independente que custa menos do que R$30, né? Esse saiu por 22. Atualmente eles tiveram um reajuste de preços, né? Por conta de uma máquina que quebrou, eles tiveram que substituir. Então, atualmente o livro deve estar custando entre 25 ou R$27, não tenho certeza. Mas, né? Obrigado, inclusive, né? A Beta Ribas aí marcou o arroba da Terra Sem Amos. Agradeço, inclusive, gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho, pela confiança, pela força. E é isso, Walter, acho que já falei demais. Vamos, então, para o debate, vamos para a conversa, porque, de fato, o veganismo, ele ainda carece muito, né, meu amigo, de politização, de letramento racial, de consciência de classe, né, de luta política, né? Porra, já estão dizendo aí, boa noite, professor, o coração já fica quentinho, velho. Mas é isso, gente. Um beijão para todo mundo. Obrigado aí por comparecerem a essa live. Boa noite, Rica, né? A gente vira e mexe, tá aí gravando podcast, né, Walter? Com Rica, né? No podcast Veganismo Acessível. E boa noite a todo mundo que tá aí na live. Já tem 12 pessoas ao vivo. O Fê, gente, Fernando... o Fernando é ótimo. O Felipe Prudêncio, o meu tatuador, tá? O tatuador que fez a tatuagem mais foda do universo na minha perna. Confiram lá depois o trabalho dele, tá? Ele fez um lobo em black work aqui, né, com o símbolo da Alf, que eu preciso mostrar isso ao vivo. Eu não estou de cueca, graças, né, à Santa Prudência, mas veja aí, ó, o lobão aí que o Fê meteu aqui, ó. Enfim, com o símbolo da Alf. Bonito, bonito. Uma das minhas tatuagens. Ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo? Ele tatua na Galeria do Rock. E aí vocês acham o Instagram dele, tá aqui, ó. Felipe Prudêncio Tatu. Só isso. Tatu com, né, tudo que tem direito. Felipe, uma hora eu faço uma tatuagem com você. Que eu tenho uma questão de fidelidade com os profissionais. Eu tenho um tatuador que já é irmão já, então assim, mas eu faço, o corpo é grande, dá pra fazer uma tatuagem contigo lá, eu vou lá qualquer hora, depois o Renato me passa, vai ser um prazer. Me dá um oi lá pra eu seguir, me dá um oi lá, Felipe, pra eu seguir seu perfil, aí a gente marca de fazer uma tatu. Ficou muito legal. Você terminou? Não sei se você terminou, eu te interrompi, desculpa.
Não, não, terminei sim, tá tudo certo. Um E oi as aí para palavras, todo né? mundo. Um oi aí para todo mundo. Quem vai chegar agora, quem já entrou e saiu, então vai ver depois, enfim. Ah, quem quiser realmente ver o descritivo desse livro, o Renato falando, volto a dizer, no meu perfil do Walter Ponto tem a primeira live, que foi a live que ele lançou o livro, junto com outros lugares que ele foi. A primeira Tava vez, né, Walter? quentinha. Desculpa te interromper, mas a Oi. primeira vez que eu falei do meu livro publicamente foi na live contigo mesmo. A primeira pessoa a divulgar o meu livro foi você, meu querido. É isso aí. Foi. Assim, tá muito boa essa live. Vão lá, vale a pena. Perfil do Walter Ponto, lá no YouTube. Tem uma pasta veganismos, daí tem duas lives com o Renato. Uma é o nome, inclusive com o título do livro. Agora vamos voltar, Renato, e aí eu queria entrar na questão mais que eu acho que inclusive foi o objetivo do livro. Esse livro é um manifesto. Esse livro é um manifesto, ele tem toda uma teorização, evidentemente, mas ele é um manifesto no sentido de propor a politização do movimento, mas também um olhar diferente de nossos camaradas comunistas para com o veganismo ou o antiespecismo, enfim. 2 anos depois, queria uma breve análise de conjuntura sua com relação ao veganismo, como você acha que está, o que você acha que seu livro contribuiu, se o seu livro, é lógico que o seu livro contribuiu muito, mas você acha que ele conseguiu chegar, a gente tem um limite, né, nós somos independentes, a Terra Sem Amos é uma editora que eu admiro demais, inclusive, há algum tempo eu falei que eu ia fazer uma live com o camarada da Terra Sem Amos e a gente acabou não se falando mais sobre isso, mas eu preciso convidá-lo, um cara bacana. Como é que você acha que a coisa tá hoje? O que seu livro, se você fosse fazer hoje um prefácio à primeira edição, quais os pontos que você colocaria aí 2 anos depois? Porque assim, o livro é um ser em construção, né? É um filho. Você escreveu, você lançou ele no tempo. Ele tem a ação sobre o tempo e ele também sofre a ação do tempo, né? Como é que você acha que está isso hoje, até numa perspectiva do que te levou a escrever o livro? Então, Walter, eu queria que o meu livro um dia ele fosse datado, né? Ou seja, eita, marcou aquela época lá, tipo, as coisas mudaram, né? Mas pelo que eu vejo, na verdade, ele não vai ficar datado por um bom tempo ainda, porque o debate sobre o veganismo, o debate sobre a libertação animal, ele ainda está engateando, né? Então é bem um registro histórico mesmo, é um manifesto, só que eu tentei escrever ele de duas formas. De uma forma didática e técnica ao mesmo tempo, que pudesse ter uma curadoria de referências. Por exemplo, eu trouxe aqui um dos livros que eu mais usei como referência das coisas que eu falei, principalmente no capítulo sobre resistência ao agronegócio, que, se eu não me engano, deixa eu consultar aqui rapidinho, é o capítulo 4, tá? A partir da página 45. No capítulo 4 a gente tem aqui veganismo, resistência e agronegócio, né? Então, a principal fonte que eu usei nesse capítulo, fonte primária, foi o sociólogo Caio Pompeia, né? Esse livro publicado pela editora Elefante, que eu até recomendo ele. Inclusive, eu consegui um exemplar, ele está lá na prateleira de agroecologia lá da nossa biblioteca, né? Do Instituto Federal Campus Maragogi, né? E aí a gente tem no Caio Pompeia uma referência sobre a formação política do agronegócio. Ou seja, a gente tem nesse livro os meandros de como se deu historicamente, né, a ascensão da bancada ruralista, né? Então, uma das coisas que a gente mais toca, né, enquanto veganos populares, é que todo mundo fala, né, enche a boca para dizer que é contra a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? E aí, pô, nessa hora eu pergunto, caramba, você é contra então a bancada do boi, da bala e da Bíblia, então você é vegano, né?
E aí a galera fala, pô, não sou vegano, né? E aí eu pergunto, mas como assim? Não, eu sou ambientalista, né? Eu curto a ideia de preservar o meio ambiente. Aí eu pergunto, mas como se 90% da devastação, por exemplo, do bioma amazônico no Brasil é de responsabilidade direta da pecuária, da produção animal, da carne, né? Então, são pastos e pastos que são abertos para plantio de soja, para criação de gado, e a gente tem com folga a liderança do ecocídio, né, da morte de indígenas, da morte de quilombolas, da morte de animais silvestres, na conta não só do agronegócio como um ser abstrato, mas de um setor específico do agronegócio, que é a agropecuária, que tem trabalho análogo à escravidão, que tem grilagem de terras, que tem queimadas, que teve o Salles dizendo que ia passar a boiada na época do Bolsonaro. Né? Então, foi um livro que eu escrevi, né, pensando numa conjuntura de um país devastado, né, por anos, né, de governo abertamente fascista, e agora a gente tem uma conjuntura nova, né, a gente tem uma conjuntura tanto política para o veganismo, quanto uma conjuntura política nacional, né, então a gente vê, né, a análise não é nem minha, é uma análise conjunta, né, quando a gente faz análise de conjuntura, a gente não pode achar que a gente está inventando a roda, né? A gente não pode dar uma de Gessé Souza e achar que inventou o termo, né, pobre de direita, né, que eu acho um termo, inclusive, bem, né, bem mal colocado, né, mas né, a galera fica criticando o Gessé justamente porque, assim como eu não gosto muito de ficar apontando o dedo para as pessoas, mas academicamente a gente precisa fazer as referências, né? A gente precisa, talvez, não seguir a risca a BNT, mas falar de quem a gente está lendo, né? Eu acho justo a gente citar nossas fontes. E o Gessé Souza, ele não faz muito isso. Ele é conhecido, né, por ser muito sabichão e não falar muito quais são as referências que ele anda lendo. E, infelizmente, outra pessoa que faz isso muito, que é uma filósofa importante, e eu recomendo a leitura das obras dela, é a Djamila Ribeiro, né? Então eu não vou dar uma de Gessé Souza, nem dar uma de Djamila Ribeiro dizendo, olha, na minha opinião, na minha análise de conjuntura, não. Na opinião do meu coletivo, que é construído coletivamente, né, uma análise, né, que é plural, a gente chegou a um consenso de que o veganismo ele está vivendo, né, uma espécie de esvaziamento, né, como se a maré tivesse seca agora. Né, a maré não está enchendo, a maré está secando. Né, então, a gente está vendo um refluxo no veganismo. Muitas celebridades, subcelebridades, influenciadores acabaram virando ex-veganos, levaram uma onda de gente junto com eles. Né, e aí você vai ter Hannah Khalil, Miley Cyrus, você vai ter, inclusive, durante a pandemia, né, alguns pronunciamentos horrorosos de veganos liberais que acabaram afastando outras pessoas veganas do rolê, né? Por exemplo, aquela live que a Xuxa fez pela Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ela sugeriu durante a pandemia que no lugar da gente fazer testes, né, em animais, que a gente fizesse testes com seres humanos do sistema carcerário, ou seja, né, de um racismo absurdo. Né? Então, muita gente se afastou do veganismo por entender o veganismo como um espaço de pessoas majoritariamente brancas, classe média, elitistas, que só queriam ampliar o seu rolê no shopping. Tipo, eu quero mais opção do Burger King, do McDonald's, né? da Bibisfirra vegetal, não sei o que lá. Então, a galera, tipo, tem, né, essa ideia do veganismo liberal, que uma hora vai convencer o mercado e uma hora todo mundo vai veganizar. A gente não aposta nisso, nunca apostou, né? Quem está aqui no nosso perfil e acompanha a gente há algum tempo sabe disso, sabe dessa crítica. Mas na conjuntura nacional, o que eu poderia dizer que mudou? Mudou que a gente não tem mais um governo abertamente fascista, mas continuamos tendo uma gestão neoliberal, né, como sempre foi no nosso país. Né? Por mais que a Maré Rosa, né, tentasse, né, sugerir que estava voltando, não tem Maré Rosa nenhuma no mundo. Não tem sequer um liberalismo, né, um liberalismo mediano ou sutil, né, a deriva, né, nessa conjuntura. A gente tem uma extrema-direita forte que tensionou tanto o debate para o extremo-direito da coisa, que acabou que até a direita conservadora moderada, né, liberal na economia, conservador nem tanto nos costumes, até essa galera, né, teve uma guinada mais à direita do que já era. E a gente, à esquerda, ficou a reboque disso. Então, muita gente da esquerda, hoje em dia, está muito mais ligada à esquerda liberal, mais do que já era.
e agora a gente tem um governo, né, que a gente poderia dizer social-democrata no máximo, né, e aí eu estou falando do poder executivo, não estou falando do governo como um todo, dos ministérios, não estou falando da relação ministerial, não estou falando da diplomacia brasileira, não estou falando nem do Senado, nem dos deputados. Né? Nosso legislativo é nojento e é de extrema-direita. A bancada ruralista, inclusive, cresceu desde a publicação do meu livro. E aí a gente tem um governo Lula, né, um governo Lula 3, que basicamente está agora falando sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas. Então, né, chamando o IBAMA, usando termos como lenga-lenga do IBAMA, coisa que, se fosse um Salles da vida, se fosse um Bolsonaro, todo mundo ia cair para cima. Né? E pouquíssimas pessoas da esquerda radical estão se pronunciando em relação a isso. Então, o balanço de conjuntura que meu coletivo, a gente anda fazendo, né, a ANTAR e tal, e eu poderia até dizer, né, outros coletivos do veganismo popular, a gente vem vendo esse refluxo, né, do veganismo. Muita gente agora tem até vergonha de disputar o nome, né, o termo, a nomenclatura vegano. Né? Muita gente agora diz que é apenas antiespecista. E eu vou dizer, eu não vou julgar essas pessoas, né? Não acho que elas estão delirando. Acho que enfraquece, né? Acho que se a gente não disputa o termo vegano, o liberalismo venceu. E uma vez que o liberalismo venceu o termo vegano, é uma derrota esmagadora e extrema para a gente, porque a maioria das pessoas ainda conhece a luta pela libertação animal pelo nome mais popular que existe da nossa causa, que não é causa animal nem causa antiespecista, é veganismo. O nome vegano, o nome veganismo, ainda é o nome mais falado na boca do povo, do povão mesmo. Né? Isso aqui eu estou falando por experiência de causa mesmo, de estar nas ocupações, de estar nas favelas, de estar nas periferias, e a galera saber o que é veganismo, não antiespecismo. Né? Tanto é que, às vezes, quando você fala rápido a palavra antiespecismo, a galera pergunta, como assim, antipetismo? Você é anti-Lula? Né? Até a sonoridade, né, lembra uma coisa esquisita. Então, a gente não disputou esse termo, né, antiespecismo, para continuar disputando o termo, né, veganismo, só que aí sim, veganismo popular. Né? Então, a análise de conjuntura que eu faço desses 2 anos de publicação do meu livro é que, infelizmente, ele ainda está assim, longe de ser datado, ele ainda está, infelizmente, muito atual. E o apelo que eu faço aqui, como eu disse, ainda é um apelo muito... O livro tem um caráter muito apologético. E apologético no seu sentido mais clássico, né? A etimologia grega da palavra apologia, né? Defesa. É uma defesa apaixonada de por que a esquerda deveria considerar urgentemente o veganismo popular, as pautas ambientais, o direito animal, né? Porque isso acarreta muitas outras violências que está tudo interconectado. Né? Então, seria, né, de forma bem resumida, seria isso, Walter. A sua fala é bem importante, né? A gente está... É bom como que a experiência histórica mostra como as coisas acontecem, né? Nós temos um governo dito de esquerda, mas o plano safra mais bilionário de toda a história, né, do agro está vindo justamente desse governo. Né? A exploração na foz do... A exploração na foz da Amazônia, do Rio Amazônia, daquela região, é um dos projetos aí mais perigosos. Os índios, as lideranças indígenas continuam sendo assassinados, uma série de problemas, né? Que eu acho que não daria tempo de a gente abordar na live aqui. Mas é como a experiência histórica para mostrar, né? Nós como libertários, né? Eu vou falar libertários porque você vem de uma vertente, eu venho de outra, mas nós todos somos libertários. E, inclusive, o veganismo é uma filosofia libertária, deveria ser, pelo menos, né? E uma coisa que me preocupa bastante é a gente vê não só uma despolitização muito grande do movimento, né? Um decréscimo, porque, evidentemente, a partir do momento que daqui a pouco eu leio uma pergunta aqui que a Maria fez. Maria, temos a Maria Peixoto na minha estante. Ela fez uma live conosco sexta-feira passada.
Não sei se você Exato. viu, eu recomendo muito, tá muito boa essa live. Então, nós temos aí ainda bem que a gente está falando entre família, né? Porque dá uma vergonha alheia, assim. É muito triste a gente ver o nível raso que a gente está, né? Um nível assim. Nós somos a minoria, mas isso não é ruim, porque a esquerda sempre foi a vanguarda dos movimentos, né? E agora a nossa disputa é uma disputa ideológica e é uma disputa que é a mesma pela disputa de outros campos que a gente atua. O veganismo liberal, agora ele ganhou um grande apoio, que é um grupo aí que tenta retroagir ao tempo, mas com uma leitura muito rasa dos clássicos, né, se é que tem essa leitura, tenta reconstruir um estatuto, que é o Estatuto da Vegan Society, descaracteriza a obra de Peter Singer, de Francione, de toda essa galera, e sequer consegue entender a diferença entre ética e política, por exemplo, e a junção das duas coisas. E que vai de novo naquela característica de afastar o veganismo das massas, no sentido de tanto elitizar, que isso o veganismo liberal já faz, como também de moralizar o veganismo como se fosse uma causa moral, uma causa individual, e não que não perpasse questões individuais, mas ela é uma luta sistêmica, né? E talvez o nosso descrédito junto à esquerda radical, à esquerda realmente que tem uma visão de mundo, é justamente isso. Falar, pô, esses caras estão falando só do individual, né? Que é esse discurso que chega. É esse discurso mais mainstream que chega a esses grupos de esquerda. O nosso, claro, as pessoas mais engajadas conhecem a gente, mas ainda a gente fala para uma bolha muito pequena, muito pequena, muito pequena. Se juntar os meus seguidores com os seus, com os da Antar, com o do Rica, tirando o vegano periférico e a Thalita Xavier, que, enfim, cara, se juntar todos esses grupos juntos, não dá um influenciador liberal. Não dá um influenciador liberal. Verdade. É triste, mas é a realidade. Só que, ao mesmo tempo, não é tão triste assim, porque a gente tem a fundamentação teórica, que essa galera não tem. Então, podem chamar a gente para qualquer debate, para qualquer discussão, que vão estar perdendo sempre. E não porque a gente é superior intelectualmente, é porque a gente se fundamenta. A gente não está falando, tirando da nossa cabeça, nem moralizando o debate, nem colocando a saída para a libertação animal nas mãos do mercado. A gente realmente entende a questão animal, do animal não humano, junto com o animal humano, como uma luta por uma emancipação humana, tirar a humanidade da pré-história civilizatória e colocar a humanidade em outro status, um status de libertação e fim da opressão, tanto das classes, como de raças, como de sexo, como de gênero, como de espécie, né? Então, o seu livro, quem não leu esse livro do Renato, leiam. E quem já leu, leia de novo. Eu, para fazer a live, eu dei uma lida. É um livro rápido, que se lê rápido. Não é que é rápido porque é raso, ao contrário, é um livro muito bem fundamentado, cheio de referências, é um livro riquíssimo. Mas é um livro que o Renato escreve não porque ele quer conversar com a academia, ele quer conversar com a militância, ele quer conversar com o veganismo. É um livro que dá para você fazer cursos em escolas, em grupos que querem discutir a questão ambiental, a questão do veganismo. Você pode, inclusive, dividir por capítulos, que é muito interessante. É um livro que ele se constrói
tanto em conjunto como também por capítulos, é bem interessante. Então eu te dou a palavra para perguntar isso, né? Porque quando a gente fala que a esquerda tem que vir para o nosso lado, e eu concordo que a esquerda tem que vir para o nosso lado, só que a esquerda é produto de 2 séculos, pelo menos, de muita reflexão, de muita teoria, de muita, Renato, você vai concordar comigo, você é filósofo. Nós tivemos escolas e escolas de pensamento que a esquerda produziu, e até hoje produz. E o veganismo ainda tirando os clássicos que são imbatíveis, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, sobretudo fora, mas nós temos também exemplos no Brasil de produtores de conteúdo acadêmico no Brasil, mas nós estamos anos luzes de sequer dialogar de igual para igual com uma esquerda que tem uma visão muito mais estruturada do que a nossa. Nós estamos tentando fazer isso, mas enquanto nós estamos tentando fazer isso, nós estamos tomando tijolada, nós estamos tomando xingo, nós estamos sendo bloqueados, nós estamos sendo expostos, porque essa galera purista, você falou um termo que é falta de letramento, é isso, essa galera que não entende porque é vegana, ou só tá no rolê só tá na hype do rolê, e tudo bem que você fique nisso. Agora, não critiquem quem está fazendo um trabalho sério, quem está tentando trazer fundamentação para o movimento, para quem está tentando trazer o movimento para algo mais profundo. Então, se você não leu esse livro do Renato ainda, está perdendo uma grande oportunidade. Eu vou te dar a palavra e já vou fazer a pergunta aqui da Maria antes de te dar a palavra. Por favor. Até porque a pergunta dela também está inserida nesse debate que você falou, né? Então pode ler. Boa noite. Boa noite. Você quer ler a pergunta dela? Eu vou falar para você responder, então é melhor que você leia. Não, se você quiser ler, eu já pego o gatilho aqui e já respondo. Boa noite, pessoal. Recomendo o livro. Não, aqui não é a parte ainda da pergunta. Cadê a pergunta? Ou é a parte da pergunta? Então era ali a pergunta. Tá até com bastante participação hoje. Mas olha, eu vou dizer que quem tá aí ao vivo mesmo é herói e heroína, viu? Porque uma sexta-feira à noite, pô, poderia estar no rolê, poderia estar com a galera. Queria perguntar, quando couber, o que o Renato acha das estratégias de debates no Instagram. Alguns militantes estão sendo acusados. Acho que... Então vamos lá. Tem uma continuação. De censurar outros ao bloqueá-los. Sem pressa, gente. E se souber, queria saber também sobre o uso de termos como holocausto e escravidão. Muito boa a pergunta. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Valeu pela participação. Obrigado, inclusive, também pela audiência, né? Todo mundo que está aqui, ao vivo mesmo, que não está pegando gravado, ou que está assistindo gravado, caramba, vou dizer, viu? Eu achava que live, Walter, era uma coisa que a pandemia tinha trazido, mas que ia flopar, tá ligado? Que a galera não ia curtir muito, mas eu tô vendo que ainda tem gente que curte mesmo, né? Não sei se fizeram uma pipoquinha, se estão jantando agora e rindo aí da nossa cara aí. Deixa eu só pegar um gancho. Sabe por que as pessoas estão curtindo? Sabe por que as pessoas estão curtindo, Renato? As pessoas estão carentes de bons conteúdos. Talvez se fosse uma live para falar sobre, sei lá, talvez não iriam participar, ou iam entrar, ou iam ver depois. Mas as pessoas estão carentes de bom conteúdo. Vamos lá. Bom, respondendo de forma bem clara, objetiva e honesta, tá? De coração aberto para Maria. Vamos lá. Para quem não acompanhou as últimas tretas e fofocas, até porque eu não faço questão alguma de divulgar, né? De divulgar treta e fofoca, mas para quem me acompanha um pouco mais de perto, ou melhor, nem me acompanhou, para quem é do meu ciclo de amizades, notou que de um tempo para cá, a Antar, né, meu coletivo, a gente tem produzido bastante conteúdo crítico, né? Alguns viralizaram,
e viralizaram muito. Tem um vídeo nosso que já ultrapassou os 122 mil views, né? 122 mil visualizações. Tudo começou com um vídeo, um Reels bem despretensioso e até mesmo com a estética bem, né, bem mais ou menos, era só pra gente tirar uma onda ali, mostrar o café vegano popular, e o Reels, ele viralizou para muito além da bolha. E aí é que tá, Walter. Quem engaja mais do que seguidores fiéis? Adivinha? Haters. Pessoas que propagam discurso de ódio, elas comentam 1000 vezes no negócio e deixam um vídeo lá rolando uma centena de vezes e acabam dando muito engajamento. E, portanto, a bolha acabou estourando, né? E a gente acabou ganhando muitos seguidores, a gente ganhou mais do que... Só eu, Walter, eu ganhei uns 400 seguidores novos em menos de um mês, por conta da polêmica toda. Teve uma pessoa em especial, dentro de um secto de veganos puros, né, que eu vou chamar assim. Eu me recuso hoje em dia a chamar eles de abolicionistas, porque não são. Né, estariam bem, né, estariam lendo direitinho o Gary Francione, o Tom Regan, a Anna Charlton e tantos outros autores, né, que são autores clássicos e tal, e não estariam passando vergonha fazendo story, fazendo exposed, né, difamando, porque, gente, vamos lá, né, a esfera criminal é muito clara. Difamação e calúnia, né, crime de difamação, de calúnia e tal, são crimes, independente se você comete no mundo real, né, ou na virtualidade, nas redes virtuais. E a galera achou por bem pegar algumas pessoas, né, que estão aí em destaque no veganismo popular, produzindo conteúdo, dentre elas o meu nome, né, acabou sendo, né, escancarado, e aí as pessoas se acharam no direito de vir, por exemplo, a minha página, gente, eu produzo conteúdo, mas eu não sou influencer, não sou blogueiro, não sou figura pública, por mais que eu tenha alguns seguidores, né, 11.800, beleza, isso aí não é nada, inclusive, gente. Eu poderia ser só uma pessoa que tem muitas amizades, muito contato, um bom networking, isso não quer dizer nada. O número de seguidores não quer dizer absolutamente nada, tá? Não sou figura pública, a única coisa pública que tem na minha vida é que eu sou um servidor público, né? Eu sou um professor de uma rede federal de educação, ciência e tecnologia, que é o Instituto Federal. Então, assim, eu não sou uma pessoa pública para a galera vir na minha página encher o saco, assim, porque uma coisa é o debate, Walter, e eu, respondendo a pergunta da Maria, não acho que Instagram seja espaço adequado e digno para qualquer tipo de debate. Instagram você usa como uma plataforma para divulgação, para agitação e propaganda, não para debate. Debate se faz na rua, em roda de conversa, na academia, na militância, no dia a dia, no corpo a corpo. Isso você tem como debater numa roda de amigos, ou como diriam os gregos, quando existe homologia, né? Quando existe o mesmo logos, a mesma predisposição para poder, de fato, fomentar um debate, né? A etimologia grega da palavra homologia, né? Homo igual logia, logos, né? Razão, racionalidade, ou nesse caso, como vem do verbo grego lego, que significa contar, tanto em termos matemáticos, ou contar no sentido de falar, significa que a fala, a razão, né, aquilo que você está contando para o outro, precisa estar em sintonia. E quem é a pessoa que está lá me xingando? Eu não conheço, velho. Eu não tenho sintonia. Eu não tenho homologia com essas pessoas. Elas não me conhecem, não sabem do meu corre, não sabem do meu rolê, não sabem como é que eu estou naquele dia, não sabem se eu estou, por exemplo, sobrecarregado ou sem paciência. E aí, quando a galera vem com grosseria, ou quando a galera vem para beirar o ridículo mesmo, às vezes vai tomar uma patada, vai achar ruim, vai começar a falar, Renato é grosso, Renato é só mais um branquinho, deve ser só um esquerdomacho. E assim, gente, só o fato de eu ser branco e de esquerda é muito provável sim que eu seja um esquerdomacho. A diferença é, as pessoas têm coragem e peito para admitir isso, porque assim, se eu sou esquerdomacho, o que eu vou fazer? Eu vou me politizar, eu vou ter mais letramento, eu vou correr atrás para não ser um babaca, né? Eu não tô afim de ser um babaca, né? E é claro, as pessoas vão confundir, né, falta de paciência com babaquice. E eu nunca desci do salto com ninguém. Eu nunca fui leviano com ninguém. Agora, o que é que acontece? Tem uma pá de gente que quer ficar, né, dando hate, quer ficar, né, distorcendo o que você fala, quer lhe acusar de fazer um debate intelectual desonesto, chama o veganismo popular dizendo que não existe veganismo popular, que nem sequer é uma corrente, ou seja, estão negando a nossa militância,
e depois esperam que a gente não debloque, que a gente não, né, não exclua. É claro que a gente vai dar bloco e vai excluir, porque eu não quero essa pessoa enchendo o saco na minha vida, gente. Não é pedantismo, não é, né, porque eu sou inacessível, porque eu sou estrela. Né? Não tem ninguém aqui estrela, gente. Não tem ninguém estrela. Eu não tenho nem sequer 20 mil seguidores para tentar me achar uma estrela. Né? Engajamento, o que é isso na minha vida, gente? Quem paga minhas contas é o IF, não é o Instagram, não são meus seguidores. Eu nem tenho Apoia-se, gente. Eu nunca pedi Pix para ninguém. Quando rolou meu aniversário agora, 14 de maio, eu pedi Pix, sabe para quem? Para os santuários, para as instituições que resgatam animais. Eu não ganho um único real, Walter, com o meu livro. Então, quando a galera vem encher meu saco na minha página, que é uma página pessoal, é uma página que minha família vê, meus amigos estão vendo, imagina minha avó com 85 anos, né, vendo a galera me dar hate, tá ligado? Tipo, não quero isso pra ela, tá ligado? Não acho saudável. Então, a minha página é minha página, fica nela quem eu quiser. Vê ela quem eu achar que deve ver. Porque já tem gente que usa perfil fake, e eu não tenho como controlar. Meu Instagram é aberto, gente. Minha vida é aberta, né? Enfim, e aí a galera vem com debate raso, a galera vem, né, vem acusar a gente de ser human first, um bocado de coisa. E sim, né, acho que quando a gente bloqueia, não vou dizer que a galera mereceu, mas assim, precisa ser respeitado também a falta de paciência no meio digital. Porque, gente, sinceramente, a falta de letramento para várias coisas existe, mas a falta de letramento, ou melhor, de educação digital, ela também existe. Ela existe, ela é real. As pessoas chegam para a gente e ficam cobrando coisa que não tem absolutamente nada a ver. Né? Por exemplo, os termos, né, holocausto animal, escravidão animal. A gente falou por A mais B, né, citando todos os movimentos sociais, né, que estão, né, falando há anos, Renato, galera da ANTAR, olha, a gente que é do movimento negro, a gente entende que vocês estão usando analogias, a gente entende, por exemplo, a Angela Davis, na página 19 de Mulheres, Raça e Classe, vou até pegar aqui, ó, tá na ponta da língua, na página 19 a 20, eu tenho de cabeça, página 19 e 20 de Mulheres, Raça e Classe, né? Angela Davis faz uma comparação, né? Não é bem uma comparação, é uma analogia entre mulheres escravizadas no século XIX e a indústria leiteira. Só que ela faz isso, gente, num livro denso, usando um caminho argumentativo muito cauteloso, muito cuidadoso. E a gente simplesmente chega no veganismo e vê uma pá de gente desesperada para escancarar moralismo na cara das pessoas e ficam apenas sobrepondo imagens de sofrimento animal, racial e de gênero, dizendo que são equivalentes, que são as mesmas coisas. E, gente, não é a mesma coisa. Cada dor é diferente, cada dor é singular. Você não pode simplesmente colocar tudo no mesmo bolo, né, e se aproveitar de outras causas para chamar atenção para a sua. Né? Isso aí é deselegante, isso aí a galera que é do movimento negro, por exemplo, vem falando pra gente, ó, galera, a gente não gosta quando vocês, né, trazem esse debate dessa forma, de uma forma mais rápida, de uma forma mais, né, sem cautela. Então, gente, eu continuo usando Angela Davis, continuo falando da analogia dos bezerros, mas eu tomo cuidado. Eu não fico mais, por exemplo, tem aquelas fotos clássicas que você pega ali, aquela foto da galera magérrima num campo de concentração no Holocausto, né, 1945, e aí a galera pega um animal ali explorado e tal, e aí sobrepõe as imagens e fala, né, se você não gosta disso, por que continua financiando isso? Então moraliza o debate. E é claro, sim, tem um apelo individual também. A gente faz esse apelo à consciência individual, mas a gente precisa fazer isso com cuidado, gente. Precisa fazer isso, inclusive, tendo, né, um letramento racial, ouvindo a crítica do lado, né, das pessoas que não são veganas e construindo junto com elas uma ponte. Porque senão o movimento vegano ele se isola e vai continuar sendo, né, a imagem, o retrato dessa live. Dois caras brancos. Né, que estudaram filosofia, que falam grego, falam latim, o caralho é quatro. Todo mundo acha que o veganismo, né, está restrito a homens e a homens brancos. E vejam, o movimento ele é majoritariamente composto por mulheres. Mulheres, já começa daí. Ah, Renato, então por que elas não aparecem? Basta você começar a perceber melhor. Tem muita militante. Ah, Renato, mas elas não produzem conteúdo. Foda-se, siga, por exemplo, a União Vegana Feminista, elas fazem conteúdo, elas têm militantes fenomenais, né? Você vai ter majoritariamente no Brasil e no mundo o movimento vegano, né? E o movimento, eu vou dizer, as esquerdas em geral é majoritariamente composto por mulheres.
Qual é a grande questão? Ainda existe muito machismo e muitas mulheres não se sentem confortáveis em se expor. Porque imagina, se um homem branco aqui, cheio de autoestima, se expõe e já toma hate de graça, imagina uma mulher periférica, racializada, que resolve dar as caras, e aí vai ter um bocado de macho escroto, vai ter um bocado de gente idiota, né, taxando ela como se ela fosse, né, um bocado de coisa que falam de mulheres. Por exemplo, meu amigo, veja aí quanto viralizou a ideia de que agora tem mulheres levando o bebê reborn para o SUS. Primeiro, gente, isso não existe, tá? Que fique muito claro que mulheres não são estúpidas, que mulheres são inteligentíssimas e, bom, né, essa coisa de bebê reborn para o SUS, né, partiu de um vídeo, na verdade, de uma influenciadora que estava simulando, estava fazendo isso para ganhar engajamento, e a galera, né, os machos escroto, resolveram achar que isso era verdade e aí começaram a espalhar essas ideias de que mulheres, né, mulheres são estúpidas, estão levando o bebê reborn para o SUS. Isso não é verdade, gente. Estúpidos somos nós, homens, né? Homem é estúpido pra caralho, me desculpem aí o palavreado, mas, né, se tem uma tradição de gênero que costuma ser estúpida, essa tradição, né, está aqui, né? Somos nós, os homens. Então, que fique muito claro, velho, existe muita mina vegana foda, né? Inclusive eu até, né, saúdo aí a minha companheira, não sei se ela ainda tá na live, mas ela conseguiu dar uma brechinha, mandar um coraçãozinho preto, porque ela é anarquista também, ó. Anarquistas e veganos, anarcolovers, né? Um beijo aí para você, meu amor. Não, ela não tá mais na live. Tem a Maria que tá aqui. A Maria tá aí, sim, justo. Tem muita gente que faz um trabalho bom. Por exemplo, a Maria é vegana também, tá ligado? Então, tem muita mulher foda dentro do veganismo e a gente acaba que muitas vezes não oportuniza os espaços. Né? Diferente do que o Walter faz, que é chamar meio mundo de gente do caralho para ocupar esse espaço numa live. Então, Walter, parabéns aí pela iniciativa de dar esses espaços, né? Inclusive, o meu pai tá aí também, eu vi agora, ó. Beijo, pai. Eu vi. É o Seven, né? Aham. Renato, eu vou te fazer uma pergunta, fica à vontade. A gente está dando quase 1 hora de live, vamos para mais 1 hora ou não? Simbora. Então, aliás, assim, eu vou avisar para... Talvez a voz aí da galera que tá nos comentários, se a galera dos comentários quiser que a gente continue. Se a galera achou que já deu, já deu. Encerra a live ou não? Bom, enquanto eles não respondem, quando der 1 hora, o Instagram vai pedir para eu encerrar. Eu vou encerrar e aí a gente volta. Ainda não deu, falta bastante, mas só para contribuir aí ao debate, que quando a gente sair, voltar, né? Peguem lá uma aguinha e voltem para... olha lá, seu pai já falou, eu quero. Então, como aqui é uma ditadura, o seu pai já votou por todo mundo e é isso aí, pai que decide esse negócio. Não, a Maria falou, continua. A galera quero mais 2 horas, aí, Renatão, aí tá vendo? Então, assim, não é mais ditadura, revejo, é uma democracia. Agora que a gente tem maioria, é uma democracia. A gente não tem medo da ditadura da maioria, não. A gente precisa lutar contra a ditadura da minoria, velho. Inclusive, eu dava um salve aqui, ó, pro camarada Lênin, ó, tá bem em cima aqui, ó, Estado e Revolução, velho. Aqui, ó, tá do meu ladinho aqui, essa prateleira inteira. Justo. É Lênin. Inclusive, meu pai tá no aniversário dele. Inclusive, eu ainda parabéns. Não, que é esse daqui, ó. Como iludir o povo. Esse livro é muito legal, né, da expressão popular. Deixa eu falar uma coisa. Então, assim, quando o Instagram pedir para eu vou desligar, a gente retorna para a segunda parte. Perfeito, né? Instagram, eu concordo muito com a sua fala. Você falou que é muito difícil um debate qualificado pelas redes sociais, a não ser que, assim, acho que se realmente a pessoa quer um debate qualificado, promova esse debate, chame pessoas de diferentes matizes para debater, respeitando espaços, sem ofensas, e aí cada um vai expor seu ponto de vista e está tudo bem. O que existe não quero ser pedante, mas só para a gente continuar aí nos termos gregos, o que existe na internet é a doxa, é a opinião, é a mera opinião.
cada um opina, opinião e bunda todo mundo tem, desculpa o termo. Então, assim, falta fundamentação, falta fundamentação. Então, assim, você pensa dessa maneira? Tá, vamos fundamentar, vamos pesquisar. A gente fez uma live esses dias sobre inteligência artificial, ainda o Rica convidou, falou, é um assunto que eu não domino, mas eu vou pesquisar. Eu fiquei 3 dias pesquisando, A entendeu? gente Para não não é teólogo, falar, né? para não falar besteira, entendeu? Hoje em dia, qualquer um vem nas redes sociais. Gente, vocês podem olhar. Tem um monte de gente que eu não curto, que eu não me identifico, mas eu não vou entrar, não vou entrar. Sim, vai ficar gravado. Eu não vou entrar. Walter, eu queria, Ah, eu queria mandar um abraço especial a uma galera que está comentando aí que, tipo, tem outros compromissos, tem reunião e tal, mas que ficou na live até agora e que disseram que vão pegar a segunda parte. A essas pessoas, o meu muito obrigado pelo carinho e, porra, obrigado, obrigado camarada. de coração. Então, assim, eu não vou entrar no Instagram de ninguém, né, de uma pessoa liberal, cara, pra chegar, ficar lá nos comentários causando, entendeu? Quem faz isso, assim, na boa, uma coisa é falar assim, olha, não concordo com essa posição de vocês, gostaria de promover um debate, tal, o que vocês acham da ideia? Ou lá faz um comentário pequeno, mas sem ser ofensivo, coisa e tal. Eu já vi parte desses comentários, são agressivos, não, né, fala o seguinte, ó, que nós estamos sequestrando o termo veganismo, que vocês são isso, vocês são aquilo. Gente, não é esse o debate. E falando também, só para pegar aí a questão da Angela Davis, esse livro fantástico, essa comparação que a Angela faz, em nenhum momento ela coloca no mesmo pé de igualdade as duas opressões. Ela destaca, faz uma analogia dessa opressão, né? Esse livro é fantástico e é importante que se diga isso. Assim como, por exemplo, eu já há algum tempo eu pesquiso o patriarcado e o especismo e como eles têm uma origem em comum. Em nenhum momento eu posso comparar as opressões, eu posso destacá-las, colocar as características de cada um, porque cada opressão é uma opressão. Quem é LGBT, sobre todas elas tem o mesmo manto, que é um regime que explora todas essas categorias. Mas cada uma dessas opressões se destacam de uma maneira diferente, gente. Eu respeito muito aqueles que são teóricos sérios, não essa galera, que ainda usam e justificam o porquê que usa o termo abolicionismo. Eu discordo dessa posição, eu acho que a gente poderia falar a mesma coisa fundamentando de outra maneira, porque por vários motivos, um desses motivos que o Renato colocou, e o outro é uma característica científica mesmo. Não só porque o movimento negro não gosta, que já é muita coisa, mas tem uma característica científica aí no caso, né? Essa característica científica é o que? A metodologia. Eu não posso usar a mesma metodologia de estudo de um regime histórico, de um regime de opressão, e copiar e colar no outro. Eu tenho que fazer aí uma nova fundamentação para mostrar novos elementos. Então, esse é o ponto de vista. Eu vou pedir para vocês entrarem na segunda parte da live. Eu vou encerrar agora e já vou entrar na sequência. Dá tempo de cada um lá pegar uma aguinha Eu e a tenho que gente ajeitar meu volta aí para o tripé aqui segundo. que tá com problemas, velho. Peço até desculpa aí porque o celular caiu, né? Mas tá inteiro. Não, aí você tem tempo também de dar uma arrumadinha. Obrigado, camaradas. Voltem para a segunda parte da live. Um abraço. Até já. Bom, boa noite, camaradas. Segunda parte da live com Renato Libardi. Maria Peixoto já entrou novamente. 23/5/2025, agora são 20 horas. Infelizmente, o Instagram mudou algumas coisas para pior. E uma das coisas que ele mudou é que as lives têm 1 hora de duração. Inclusive, hoje eu recebi É raro isso, né? Eu recebi um retorno da Meta
explicando essa situação, que eles querem conteúdos mais rápidos e talvez eles revejam isso. Bom, a gente talvez tenha que se adaptar a isso e também está mudando para outras plataformas. O Renato já entrou, vamos voltar ao debate. Salve, camarada. Beleza. Aproveitei até renovei aqui minha aba. Só para você saber, nós tivemos um total aí entre... a galera do PSTU de Lavras entrou. Salve, camarada. Nós estamos falando com o Renato Libardi sobre veganismo e sobre a esquerda. Se quiserem participar, acho que vocês têm bastante a agregar aí. Só para você ter uma base, na primeira parte entrou 74 pessoas, entre ida e pessoas que entraram. Legal, bacana, né? Para um conteúdo como o nosso, eu acho que é bastante gente numa sexta-feira. Vamos lá. Então eu falei um pouco, agora eu deixo você para começar aí o segundo bloco, pegando aí esse gancho e voltando também para o seu livro, né? A gente não pode sair do seu livro como ponto central. Bom, a gente, né, chegou até a comentar aí, né, sobre o uso de termos, né, escravidão e holocausto animal. Eu sugiro que a galera, né, a Maria provavelmente viu, né, foi ela que perguntou, mas ela deve ter visto também que a gente na Antá, a gente publicou uma série de cards sobre, né, a nossa posição sobre esses termos, né. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa branca, eu que sou um homem, né, um homem branco, cis, hétero, aquela coisa toda, aquele combo da normatividade, quando uma pessoa negra, né, chega para mim e fala, mano, isso aí não é legal, isso aí é uma falta de letramento racial, você foi racista nesse ponto e tal, naquela postura, a primeira coisa que eu vou fazer primeiro, né, pedir perdão, né, rever a postura, e uma vez tomado o letramento racial né, me refinar, melhorar e, sobretudo, escutar o que o outro tem a dizer, gente, porque é uma causa, né, só quem está na pele, vivendo aquele sofrimento e aquela opressão específica, só essa pessoa sabe o que ela passa, né? Então, né, o nosso dever é ter sensibilidade também, né? O veganismo popular parte da ideia de que precisamos escutar uns aos outros, escutar os movimentos, escutar o que as pessoas estão falando. Então, imagina que você tem um relacionamento, seja ele de amizade, um relacionamento amoroso romântico. Imagina que seu parceiro ou sua parceira, a pessoa que está com você, fale, olha, eu tenho certos traumas, tenho certos gatilhos. Seria possível você não tocar em certos assuntos que são sensíveis a mim? A primeira coisa que você faz, né, por carinho e respeito, é ouvir e não tocar naquilo que é sensível àquela pessoa, ou seja, ter o cuidado. Né? Se a gente consegue fazer isso no campo pessoal, por que a gente não consegue fazer isso no campo coletivo? Né? Parece que o campo coletivo é o campo do ataque, é o campo do ódio. Né? Então, eu acho que é muito mais saudável para a gente, enquanto movimento, né, se politizar, tomar o letramento racial, de gênero e de várias outras, né, outras causas, e seguir se refinando. Né? Então, o livro, né, ele parte exatamente dessa necessidade de fazer um diálogo com as esquerdas. Como eu falei, Walter, é um livro muito intimista, então a ideia é que a pessoa pegasse isso numa tarde, numa manhã, num dia só, e tipo, não quisesse parar de ler porque, né, tá ali envolvido em alguma coisa que eu escrevi isso aqui, isso saiu da minha alma, tá ligado? Eu já tinha anos de leitura acumulada, e aí eu falei, não, eu preciso publicar isso para fazer uma ponte. Não para ganhar dinheiro, não para ganhar like, não para ganhar seguidor, mas porque eu achava que o veganismo merecia, né, um livro que aproximasse o debate das esquerdas e o veganismo um para o outro, né, um para com o outro também. Né. E aí, até há 100 anos, né, apostou, né, que ia fazer sucesso e por muito tempo foi o livro mais vendido dos top 3 da editora. Acabou que isso também puxou um outro livro nosso, e aí não é um livro todo meu, né? Eu publiquei nesse livro 2 capítulos, eu escrevi, que é o Antiespecistas, que está bem atrás de mim aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar ele. Né? Não vou achar ele, vou achar, não achei. Mas, enfim, né? Tá em algum lugar aqui da minha... deixa eu ver se está aqui em cima, só um minutinho, tá bom. Mas acho que eu consigo pegar ele bem aqui, pronto.
Antiespecistas, o Manual do Veganismo Popular e Revolucionário, foi também publicado pela mesma editora, Terra Sem Anos, e é uma parceria entre a ANTAR e a União Vegana Feminista, a UVF, né? Então, esse foi o primeiro pontapé. Na verdade, não vou dizer que foi o primeiro pontapé, porque antes dele, no ano da fundação da ANTAR, que foi em 2019, a galera da ANTAR e da antiga Femini Vegan, que era outro coletivo vegano e feminista, eles publicaram esse livro aqui, que é Libertação Animal, Libertação Humana, Veganismo, Política e Conexões no Brasil. Inclusive com a participação da galera, né, os veganos periféricos, uma série de gente aqui que, né, escreveu alguns capítulos, né, a Ana Mota, enfim, né, o Cauã, né, que é um dos cofundadores da ANTAR. Fora isso, teve a galera da ANDA, né, Agência de Notícias de Direitos Animais, né, no caso a Mariana Dandara, né, teve, né, a Márcia Cristina do Nascimento também, que escreveu em parceria. Então, esse foi o primeiro pontapé, inclusive na época, né, eu era de um grupo denominado, né, abolicionista vegano, né, tenho até tatuado hoje, né, o número aqui, ó, 269, é um grupo internacional, para quem não conhece, né, e, bom, segui um rumo diferente, porque aqui no Brasil eu vi que a galera do abolicionismo, infelizmente, não estava muito antenada na atualização do debate político. E aí vem, né, a minha entrada na ANTAR, a gente publica em conjunto com a União Vegana Feminista o Antiespecistas, e aí, né, eu falei, não, eu preciso também fazer o meu livro solo, não porque eu, né, não porque eu seja mais importante ou melhor do que ninguém, mas porque eu realmente tinha alguma coisa para falar do meu coração para o coração dos leitores, né, que era um apelo, como eu falei, né, um livro apologético. Então você lê um livro de alguém que está escrevendo isso de uma forma como se eu estivesse aqui conversando pessoalmente com você, como se eu estivesse em uma roda de amigos mais íntimos, falando para essas pessoas o quanto é importante, né, a gente politizar a causa vegana e politizar o debate na esquerda para o veganismo também. Né? Então, uma das coisas que acabou dando muito pano para manga, Walter, por incrível que pareça, né, foi uma infeliz coincidência, que acabou se tornando feliz, né, que foi eu ter comprado um livro, né, que eu não recomendo para ninguém. Eu vou mostrar ele só porque a galera deve estar curiosa. É um calhamaço, é um livraço, né, grosso pra caramba, que é esse livro aqui do Matthew Scully, né, Domínio. Eu li assim, eu vi, nossa, legal, né, tem bastante coisa, os tópicos são bacanas, até que eu descubro, lendo o mesmo livro, que o cara era um norte-americano republicano, né, que inclusive ajudou a escrever discursos presidenciais, né, do George W. Bush, Bush filho, né, e aí era um canalha, e o livro inteiro é ele falando mal dos conservadores, dizendo que os conservadores deveriam aderir ao veganismo por uma questão ética. Então ele dá todos os exemplos históricos do quanto o conservadorismo, esse espectro político, o quanto ele está associado ao agronegócio, à caça, né, à exploração animal. Então esse idiota aqui foi um dos principais responsáveis a me dar pano para manga para escrever meu livro e contrapor justamente o oposto, o extremo oposto do que ele queria defender. Ele estava chamando a direita para considerar o veganismo e ele conseguiu, né, de uma forma, ele deu um tiro no pé, porque ele só falou mal a toda hora da direita, dizendo o quanto a direita, né, não estava alinhada com o veganismo, e eu digo exatamente o contrário desde o capítulo 1. A gente pode falar que o veganismo não é uma pauta abraçada pela esquerda hoje em dia? Pode, mas a gente não pode taxar todo mundo da esquerda como se fossem cegos ao debate vegano, até porque muita gente da esquerda aderiu ao veganismo. Por sinal, a própria Angela Davis é vegana, né? É um ícone da esquerda radical e ela é vegana, né? Então você tem uma porrada de gente na esquerda que é vegana, né? E é uma tradição muito longa, né? Eu escrevi aqui no capítulo 1, né, depois da introdução, no capítulo 1 ele se intitula Uma Aliança Mais Antiga do que Você Imagina. Né? Então a gente vai ter uma par de gente que, apesar de não usar o nome antiespecista, já defendiam o direito dos animais. Eu não estou falando de Pitágoras, não estou falando de Platão, não estou falando de Leonardo da Vinci, estou falando de uma tradição que vem principalmente ali no século XIX, com o romantismo. Né? Boa parte de socialistas, lá nos primórdios, eles já aderiram ao que antigamente, quando não existia a palavra vegano, vegan, eles eram chamados de pitagóricos, por conta
da dieta à base de vegetais e a ideia de proteger o direito dos animais. Então a gente tem uma porrada de gente que é vegana e é de esquerda, muito mais do que na direita. Se você for comparar o movimento vegano, por mais que ele seja despolitizado, por mais que ele seja meio alienado muitas vezes, a esmagadora maioria das pessoas que são veganas podem até cair na falácia do veganismo liberal. Mas se você perguntar para ela qual é o espectro político que ela gostaria de abraçar, se ela é de direita ou de esquerda, ela vai dizer, no mínimo, que ela é progressista. Ela vai dizer que ela não é conservadora, que ela não é fanática, que ela não é da extrema-direita, né? Agora, né, a gente precisa também tensionar o debate e puxar a galera da esquerda mais para o lado, sim, né, da consciência ambiental, da consciência animal, até porque, gente, é muito bom falar que está do lado dos povos indígenas enquanto faz churrasco, e esse churrasco é o principal motor no Brasil para a grilagem de terras, para a morte de indígenas, para a morte de quilombolas, né, para a criação de gado, que aí você vai, né, ter uma devastação ambiental e social sem precedentes no Brasil, inclusive desde a época da colonização. Afinal, curiosidade histórica, né, meu amigo Walter? Não havia uma única cabeça de gado no Brasil até a chegada dos europeus, né? Enfim, e aí eu passo a bola para ti, porque senão, né, vou acabar falando. Cara, não, cara, eu adorei o que você falou. Inclusive, até uma pergunta que a Ana, salve Ana, a gente fez um podcast junto lá no Fábrica de Veganos, obrigado pela participação. Ela faz uma pergunta que ela fala se é necessário ser de esquerda para ser vegano, alguma coisa assim. Primeiro vamos falar do Scully, e eu recomendo que leia assim, ele falou para não ler, eu recomendo que leia assim, sabe por quê? Na verdade, eu recomendo que leia, mas não que compre, né? Financiar. Não, baixa em PDF. É gratuita. Eu recomendo que leia, porque assim, é muito interessante essa questão. Aliás, Renata Libardi é sua? O sobrenome entrou agora aqui. Ah, não, Leila, minha mãe. Beijo, mãe. Ó, ela entrou também. Ó, tá, o cara tá sendo assistido pelos pais, hein? Que privilégio. Meu pai e minha mãe aqui, vê. Aí vem hate e querer tirar onda depois. Meu pai e minha mãe aqui. Dona Leila, um abraço. Criou bem, Seven também. Então vamos lá, voltando. O Scully é interessante, inclusive um dos capítulos que o Renato fala sobre ele é fantástico. E diz muito pra gente de coisas. Você vê como que é importante o vegano estudar. O vegano tem que estudar. Todos nós temos que estudar, em qualquer área. Não significa que você tem que ser um acadêmico, um intelectual, nada disso. Até porque muitas vezes a academia é o contrário da militância, né? Você pode até fazer militância dentro da academia, mas é muito difícil. Mas tem, por exemplo, aqui a Maria que está fazendo um trabalho belíssimo no mundo acadêmico. Então, assim, às vezes a pessoa consegue. Enfim, muitos conseguiram, né? A professora Sônia Felipe sempre foi uma pessoa do mundo acadêmico. Leon Denis é um cara mais prático. E outros, não poderia, mas, por exemplo, Marx nunca foi acadêmico, né? Foi expulso. Lenin não era acadêmico. Então, assim, não quer dizer muita coisa. Mas quando nós falamos em estudar, é para a gente conhecer a realidade. A gente só consegue atuar em algo conhecendo. A gente só consegue dar respostas conhecendo. Senão a gente vai ser muitas vezes ridicularizado. E o perigo desse pensamento desse veganismo puro, que, na minha opinião, é pior do que o veganismo liberal. É pesado o que eu estou falando aqui, mas porque esse veganismo... O veganismo liberal, ele é ingênuo. O veganismo exato. Ele é petulante, ele é o que Sócrates chamaria, né, de presunçoso. É o pior tipo de ignorante, é aquela pessoa que já presume que sabe. E essa coisa de condenação, de moralismo, de culpabilização do individual em detrimento do coletivo, ele é altamente perigoso. Isso flerta com o fascismo. O Scully de certa maneira, ele é um fascista, né? Então, assim, aí eu vou responder essa pergunta, o Renato pode contribuir também, muito mais que eu.
Ana, na minha opinião, não é preciso ser de esquerda para ser vegana, mas é preciso estar... Não, vou reformular. Não é que não é preciso ser de esquerda para ser vegana. Você pode ser vegana e se dizer uma pessoa que não é de esquerda, mas dificilmente você vai conseguir justificar os seus valores pelo campo que não for da esquerda. Porque eu vou até dar um exemplo recente. Nas últimas eleições, não vou citar nome aqui, mas todo mundo sabe, eu não sou uma pessoa de ficar citando nome, eu não gosto. Mas nós tivemos uma influencer muito famosa, muito conhecida, que ela ia se candidatar, depois ela sofreu tanta pressão que ela acabou desistindo, mas ela tirou até foto com um porquinho com uma bandeira do PL atrás. Ela ia se candidatar pelo PL. E é uma pessoa que ela ia manchar completamente a história dela. Ela já manchou. Ficou muito feio isso aí. A história não vai esquecer desse nome. Então, quem que você vai sair por um partido que é do agronegócio? É a mesma coisa que aquele debate que a gente teve. Eu posso apoiar uma empresa especista? Não. Simples assim, a gente tem que... por que eu não posso apoiar uma empresa especista? Porque ela está matando, são analogias esdrúxulas, mas é como você colocar um pedófilo para tomar conta de uma creche. Ou se você colocar um lobo para tomar conta de ovelhas. Você ser de direita, você está na direita, né? Porque só é de direita os grandes capitalistas. Pobre não é de direita. Pobre, ele não tem consciência política. Você pode defender os valores da direita, mas se você não é dona dos meios de produção, você não é de direita. Simples assim. Mas você pode defender os valores da direita e ser vegana. Sim, você só vai falar da causa animal. Só que você vai ficar na superfície, porque qualquer debate que for aprofundar, você vai se ver numa saia justa. A hora que for falar dos povos originários, a hora que for falar do movimento negro, a hora que for falar dos LGBTs, a hora que for falar do agronegócio, a hora que for falar do desmatamento, a hora que for falar da grande indústria. Aí, cara, é uma incoerência. Você pode? Você pode. Mas como você justifica isso para você mesmo, não é para o movimento, é para você mesmo. Eu posso ser vegana de direita? Sim, você pode. Não estou falando que você perguntou isso. Você perguntou se é possível ser de direita e vegana. Na minha opinião, não. Na minha opinião, são valores assim. E aí o livro do Renato, recomendo vivamente, Terra Sem Amos, Ninguém Fica para Trás, ele trava esse debate. E é o que ele estava falando do primeiro capítulo, da introdução e do primeiro capítulo, que ele vai mostrar. E aí eu já passo a palavra para ti. Como nós estamos muito mais próximos da esquerda, por uma questão de sermos antissistêmicos, do que da direita. Porque a direita você vai cair no fascismo. Se você for vegano de direita, provavelmente você vai ou para uma linha totalmente alienada, assim, sem bases materiais nenhuma, ou você vai, em algum momento, cair pelo fascismo, que, com todo respeito, as pessoas, não tenho nada contra a pessoa dela, mas o que a Xuxa falou naquela live, que era melhor testar em presos. E a Xuxa, eu estou falando que é uma figura pública que todo mundo conhece, e essa frase ficou totalmente famosa. Que era melhor testar em presos do que animais, é uma fala... Não, é fascista. Você imagina isso? Imagina se os caras compram essa ideia, os presídios vão virar laboratórios. É a mesma coisa do vegano que fica feliz quando reduz a compra de proteína animal, mas não porque as pessoas estão tomando consciência, mas porque as pessoas estão passando fome. Como que eu posso estar feliz se as pessoas estão passando fome? Que veganismo é esse? Isso não é, para mim, isso não é veganismo. Então eu te dou a palavra, inclusive já emendando nesses seus capítulos iniciais aqui.
Justo. Enquanto você fala, eu vou tentar. Enquanto você fala, eu vou tentar ler aqui um pouco, tá? Tem uma Para pergunta depois do meu falar. pai, inclusive, também, sobre produção de conteúdo e humor também. Eu vou responder logo em seguida. Mas vamos lá, a gente tem um problema filosófico fundamental, que é, afinal, qual é o valor que mais bem agrupa a ideia do veganismo? Né? O veganismo é inclusão, o veganismo é uma ideologia, né? É um movimento político, sobretudo, que tem como força motriz a ideia de não dominar, não subjugar, não usar nenhum tipo, né, de produto que seja oriundo da exploração, dominação ou uso de animais. Isso quer dizer o quê? Que o veganismo é um movimento anti-dominações. E sendo o veganismo um movimento anti-dominações, ele não pode ser a favor de outras opressões, como o machismo, como o racismo, como a LGBTfobia e tantas outras atrocidades. Não pode apoiar Israel, né? Tem que estar do lado certo da história, tem que apoiar a Palestina com unhas e dentes, né? Ou seja, né, o veganismo ele não está a favor do genocídio, ele não pode se misturar com o racismo, não é um movimento puro só em detrimento dos animais, como se a gente vivesse numa bolha que não houvesse pobreza, não houvesse miséria, não houvesse insegurança alimentar, não houvesse latifúndio, monocultura, comida com veneno. A gente precisa, gente, estar junto do MST, do MTST, da Liga dos Camponeses Pobres, de tantos outros movimentos sociais que lutam por justiça social. Agora, a pessoa não se identificar com o PT ou com a esquerda hegemônica, eu acho isso maravilhoso, gente. Vem para o lado Sim. aí, por exemplo, o Valtão, né, um comunista libertário, um socialista marxista, né, que está aí na ala libertária também, ou a gente da tradição anarquista. Anarquistas e comunistas, né, que são comunistas raízes, ou nesse caso, né, são também, ou podem ser anarquistas. Quem está do lado do socialismo raiz é uma pessoa que não vai estar do lado, né, da gestão liberal do governo Lula. É uma pessoa que não vai passar pano para as contradições do sistema e aplaudir como se elas fossem, assim, pouca coisa. O sistema é contraditório? Vamos cair em contradição em alguma hora? Vamos, mas a gente não pode, né, como a galera fala, não dá para jogar o bebê junto com a água suja do banho. A gente não pode simplesmente jogar tudo fora porque a gente encontrou uma única contradição no nosso movimento, que na verdade é uma contradição conjuntural, né? Então, né, por exemplo, o Paulão tá mandando um recado aí que eu vou, inclusive, vou ler, tá? Inclusive, Paulo, muitíssimo obrigado pela audiência. Quem for de São Paulo, não deixem de conhecer a Cozinha Popular Vegana, a CPV. E o Paulo está dizendo aqui, ó, acredito que os compas já abordaram a questão racial. Infelizmente, cheguei atrasado. O veganismo precisa fazer ponte com o antirracismo. Perfeito, Paulo. A gente não tem como se aliar e como difundir qualquer tipo de ideia que seja um flerte com o fascismo, que seja um flerte com o racismo, porque é um movimento em disputa, né? Quando a pessoa fala, eu sou vegano de direita, é porque existe ainda uma tradição de disputa no veganismo, onde a esquerda ela não é hegemônica dentro do veganismo, pelo menos não a esquerda radical. Mas se você for procurar, né, entre as pessoas veganas, a grande esmagadora maioria são de pessoas progressistas e muitas vezes ingênuas, sem o letramento racial, sem o letramento político e estratégico, né? Não sabem, por exemplo, né, da vasta tradição das estratégias da esquerda. Por exemplo, né, se eu for citar o anarquismo, eu tenho uma porrada de gente aqui que vai desde o Bakunin ao Kropotkin, ao Malatesta, ou, por exemplo, na tradição marxista, você tem, por exemplo, Estado e Revolução do Lenin, é um livro que você lê assim e diz, caralho, que livro foda. Né? Então as pessoas ainda carecem muito, não só de leitura, mas principalmente de uma coisa que eu puxo muito a orelha. Né? A gente fala aqui de redes sociais e tudo, mas o mais importante, gente, não é esse espaço. Inclusive a gente está muito aqui entre uma bolha, entre amigos. O mais importante é a gente estar organizado onde? Nos movimentos sociais, nos coletivos, nos sindicatos, movimento feminista, movimento negro, LGBT, a gente precisa estar na rua, a gente precisa estar nas periferias, a gente precisa estar organizado enquanto pessoas orgânicas na comunidade. É claro que produzir conteúdo é muito importante, pegando até o gancho da pergunta do meu pai, né, o que a gente acha sobre, por exemplo, o uso do humor para gerar mais engajamento. É bom quando a gente mistura um humor, mas que ele não perca a profundidade e a inteligência. Por exemplo, uma pessoa que a gente tem muito, né, Walter, em consideração no nosso coração e na nossa militância, na nossa luta,
é o Rica. O Rica é a pessoa que você vai ver ele falando de assuntos extremamente sérios, muitas vezes de uma forma leve, às vezes usando sarcasmo, ironia, deboche, né, muito, né, do humor ácido que ele prega e tal. Mas veja, o mais importante não é se a gente está de fato conseguindo o alcance nas redes, porque uma vez que a gente fale palavras como, né, genocídio em Gaza, né, revolução, ecologia radical, feminismo, usou essa hashtag, usou essas nomenclaturas, usou esse conteúdo, a gente está numa plataforma comandada por um neonazi, está comandada aí pela extrema-direita, as Big Techs. Então, sem nenhuma ilusão, nem com a esquerda institucional, nem com as eleições, e muito menos com rede social, gente. Toda vez que eu tenho uma mínima oportunidade aqui de divulgar meus coletivos, de divulgar os movimentos sociais e de implorar a todo mundo que me segue, né, de sair um pouco da bolha e ir para os movimentos sociais e se organizar com algum movimento, algum partido, algum coletivo, se engajar para além da internet, porque militância não é tweetada, militância não é piquenique, militância não é apenas a virtualidade. A virtualidade é importante para a gente fazer uma troca de ideias, um debate qualificado, trocar umas figurinhas e chamar o povo para a propaganda, para o debate, para os atos. O Walter faz muito isso, né? Divulga o que está acontecendo, divulga ato, divulga gente que está, né, produzindo conteúdo, engajando. Então, façam isso também, gente. Façam, né, esse movimento de transformar o ativista, transformar a indignação, transformar o luto em luta organizada e coletiva, porque individualmente a gente não vai para lugar nenhum, individualmente a gente vai ser esmagado como se a gente fosse nada, né? Então, né, a gente precisa de fato somar força nessas lutas aí. Não sei se você quer ler o resto dos comentários também, o Paulo ainda está comentando aqui, mas eu vi que tem outros comentários anteriores. A galera tá comentando pra caramba aqui e a gente tá perdendo de ler os comentários. Você quer ler para mim? Vamos lá, deixar você ler. Você é meu convidado, vou te dar a honra. Tranquilo. Enfim, tem uma pessoa que comentou, tem um partido em Portugal que supostamente defende os animais e viabiliza governos de extrema-direita que estão deportando imigrantes. Exatamente, isso acontece, inclusive, a ideia, quando foi formado os partidos verdes na Europa, né, é que eles eram ligados à causa ambiental, mas deram espaço justamente por esse discurso. Não sou nem de direita, nem de esquerda. Quando você dá essa brecha, o fascismo ele invade. Portanto, é importante a gente não vacilar e sempre estar atento. Como eu falei, você pode ter ranço da esquerda institucional, como eu e o Walter tem, né? Não é à toa que quando eu falo para pessoas que estão extremamente amarguradas com a política, e eu falo de anarquismo, de comunismo, de revolução, elas olham assim e dizem, oxê, nunca tinha ouvido falar disso, porque o que a gente precisa é Lula, eleição, corrupção. Política é sinônimo de eleição e corrupção no nosso país, e não deveria ser. Política vem do grego poli, gente. Tá aqui, ó, tem uma série de literaturas que vão, né, nos entregar exatamente esse resultado, de que política é tudo que se faz coletivamente, né? Então, é importante a gente não vacilar. Também tem mais um comentário aqui, cara, Xuxa, sim, né? Enfim, morte à burguesia, com certeza tá apoiado. Enfim, Paulo também falou aqui, ó, acredito que os... não, isso já foi, eu acabei de ler, mas ele fez um outro comentário, antes tem um comentário da Ana Lu. Nossa, sim, sempre me identifiquei de esquerda, mas depois que virei vegana, vi como de fato é a esquerda, entre aspas, né? Estou procurando bastante sobre anarquismo. Eu convido, né, tem uma página muito boa sobre teoria e história anarquista, que é a galera da USP, aí em São Paulo, né, Walter? Que é a galera do ITA, né? O ITH, Instituto de Teoria e História Anarquista, né? Eles produzem um conteúdo muito bom, inclusive o canal do YouTube deles tem um curso inteiro sobre introdução à história e teoria anarquista, gratuitamente, numa playlist maravilhosa, né? Enfim, também tem mais um comentário aqui falando que, né, sugerindo a leitura do Noam Chomsky, né, sobre introdução ao anarquismo, muito bom também. O Paulo chegou a comentar aqui mais uma vez, o veganismo está permeado, né, pelo racismo estrutural. Parte de liberais e parte de abolicionistas tem feito narrativas racistas. Isso afasta o movimento negro e cria a imagem de elitismo branco. Perfeito. Sem prática política ainda, assim o Paulo, né, falando, sem prática política real, agindo na base, afastamos a classe trabalhadora de outras possibilidades de existir. É exatamente isso, Paulo. A gente, enquanto ANTAP, para quem não sabe, gente, Paulo
é um grande amigo, grande militante da ANTAR, né, ANTAR São Paulo, né, ele está à frente aí também da cozinha popular vegana, e, cara, é uma pessoa extremamente antenada, né, nos debates sobre luta antirracista, e toda vez que a gente tem essa oportunidade de falar sobre racismo, nunca é de menos falar, porque, infelizmente, como eu falei lá no começo, né, na parte 1 da live, né, que o Walter, né, a gente chegou a comentar isso, talvez o nosso movimento, o movimento vegano, talvez não, eu tenho assim 99,99% de certeza que de todas as causas, de todos os movimentos, a causa do movimento vegano ainda é o que está mais engateando e ainda é o mais despolitizado. Portanto, muita gente ainda vai incorrer no racismo e é importante que a gente se atente a essas leituras. Então fica aí a dica, né, para conhecer inclusive o Linktree da ANTAR, acessando o link da bio do nosso coletivo, né, você tem acesso a uma série de textos que tem sim, né, muito sobre a questão do veganismo, do racismo. Nossos posts no Instagram, nossos reels também, a gente sempre tem abordado, por exemplo, por que a gente não usa mais o termo escravidão animal, holocausto animal. Vão lá, por favor, e deem essa conferida. Faço esse apelo. O Anti-Vegan agora... Anti-Vegan, toda live minha, ele tá... Obrigado, Anti-Vegan. Eu não sei se eu te conheço. Eu te conheço, mas assim, não sei quem é a sua persona. Se você quiser falar comigo no privado depois, eu queria muito falar com você. Eleições são um mecanismo para atomizar e impedir a organização coletiva. Sartre descreve isso na sua obra Situações X, perfeito, também sugiro. Isso mesmo. Gente, quem quiser fazer mais pergunta, para não ficar confuso, tem uma caixinha de pergunta. Faz pergunta na caixinha, que nem a Ana fez, porque daí eu consigo ler diretamente. Vamos aproveitar o Renato está aqui, vamos explorá-lo. Vamos explorar esse menino. Eu tive que pegar o meu carregador aqui, porque eu já estou com a bateria quase falhando. Então vai lá. Vamos explorar esse menino, que ele é mais novo que eu, já sou um senhor de idade. Inclusive, eu estou me recuperando de uma gripe, 3 semanas de gripe, eu estou Nossa, caco. Eu também, Walter. Hoje eu acordei espirrando muito e tal, meio baqueado. Então, vamos, quem quiser, ó, não manda aqui, porque às vezes a gente não lê. Manda aqui naquela caixinha de pergunta aqui, e aí eu faço a pergunta direto para ele. Você falou algumas coisas aí que eu só queria pegar o gancho, já te passar as considerações para você fazer suas considerações finais, e não significa que tem que ser rápido, podemos que elas sejam ponderadas. O problema, o meu cabo está meio ruim, então, como eu estou em live, eu não consigo ver se de fato está carregando ou não. Eu estou torcendo aqui, mas se cair, já sabe, tá? Tá. É isso, gente. Então, assim, vamos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar ele com as considerações finais, mas eu acho que o principal foi dito. Volto a dizer, quem não me segue no YouTube, me siga lá. Paulo, eu queria falar com você também, eu queria fazer uma live sobre a cozinha popular. Fala comigo no DM, eu quero muito, eu estou para fazer isso faz tempo, mas eu esqueço. Fala comigo, Paulo, se for do seu interesse, evidentemente. Mas eu acho que vocês fazem um puta trampo, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Uma outra concepção que eu acho que tem muito mais a ver com tudo que a gente está falando. Então é isso. Tem gente que amanhã é sabadão. Provavelmente eu posso estar enganado, Paulo. Bote aí nos comentários, por favor. Mas amanhã é dia de feijoada lá na CPV, porque se for, meu amigo, eu tô com inveja de quem é paulistano, pode pegar um metrô ali e descer pertinho da CPV. Mas me conte, Paulo, aí nos comentários se amanhã vai rolar aquela feijuca lá na CPV que só vocês sabem fazer, viu? É isso aí. Sábado tá friozinho, né? Melhor ainda. Vão lá, comida boa e barata e um sistema cooperativo, é outra proposta, é outra coisa, gente, é muito foda. Enfim, eu deixo você com as suas considerações finais. Eu acho que a gente abordou vários assuntos, foi muito boa a live, na minha opinião. Vamos se encaminhar aí até por causa dessa questão da sua bateria. E se tiver alguma pergunta, mandem na caixinha, porque eu não vou conseguir ler
tudo depois, tá bom? Eu agradeço, assim, desde já, enormemente. Tinha 70 e poucas pessoas entrado e saído aqui, deve ter tido isso também. Então, uma live que, sei lá, de alguma maneira atingiu mais de 100 pessoas. Então, às vezes a gente não dá valor a esses instrumentos e as redes sociais são só para isso, gente. Para mim, particularmente, né? Eu uso para militância, eu uso para fazer militância, que não tem que ser só aqui, como bem lembrou o Renato. Temos, inclusive, domingo, quem é de São Paulo e é das quebradas, sigam lá a campanha pelo fim da PM, vai ter um sarau foda, cheio de mano foda, rap, poetas, enfim, vai ser lá nas quebradas da Zona Leste. No meu perfil tem o endereço certinho lá, só buscar na minha grade lá, tem lá o perfil, siga os mano, e é isso. Inclusive tem uma live muito boa no meu perfil com o Nego Mancha, sobre rap, é muito massa essa live. É isso, gente, eu deixo o Renato com as considerações finais. Renato, obrigado do fundo do coração, é sempre um prazer, venha mais vezes. Quando você quiser fazer uma live no seu canal também, eu sei que não é muito seu estilo, mas quando você quiser também, estou aí à disposição. E obrigado a todos que participaram, obrigado à sua família que entrou aqui, mãe e pai, enfim, a sua companheira. Aliás, também gostaria muito de fazer uma live para falar da uva. Fale com ela. Ela, seu pai, eu te amo, meu filho, que é coruja, Minerva te proteja. Aí, ó. Ah, fofo. É isso aí. Fica aí, vai lá para as considerações finais. Gente, bom, como considerações finais, de novo, eu vou fazer alguns apelos, alguns chamados, mas antes, fazer um agradecimento, né, velho? Agradecer a você, Walter, pelo convite, né, pela amizade, principalmente, né, por ser essa pessoa, né, inteligente, diplomática, de ser essa pessoa que tem sangue nos olhos, que luta pelo justo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, né, dividindo esse espaço aqui no teu canal, né? Realmente você falou, né? Eu não sou de fazer live porque eu nunca curti muito a ideia da live desde a pandemia, assim. Eu achei que saturou tanto para mim, mas eu vi que a galera aí gosta, participa, então talvez eu fique com o coração mais amolecido para aceitar mais convites e fazer isso com mais frequência, né? Mas eu convido a galera, o convite que eu já fiz aqui em live, né, a se organizar, a conhecer, né, os movimentos sociais. Eu vou fazer um apelo aos meus movimentos, né, que é, por exemplo, a Antar, né, sigam lá, @AntarViga. Tem a Resistência Popular também, Resistência Popular Pernambuco, né, o Coletivo Socialista Libertário, que eu milito também, né. Apoiem os movimentos sociais, sejam eles quais forem, independente, muitas vezes, deles estarem mais ou menos aparelhados por partidos hegemônicos da esquerda, independente disso, fazem um trabalho social maravilhoso, né? Eu aponto ali para o meu bonezinho, né, do MST, apoiem o MST, gente, apoiem o MTST também, né? Não deixem de apoiar porque eles acabaram, né, sendo, né, de alguma forma, né, não vou dizer tomados, né, porque é uma palavra forte, mas, né, foram basicamente assim ocupados hegemonicamente por uma esquerda que a gente não acredita muito, mas que a gente também não descarta, né, os seus méritos, né? Então é importante a gente lutar em todas as frentes e o principal de tudo, encerra essa live dizendo, se você não é organizado em algum lugar, mas você, por exemplo, você que é trabalhador, né, e não é informal. Aliás, se você for um trabalhador informal, se for um trabalhador ambulante, se for um trabalhador, né, que hoje em dia está aí sem direitos, se é uma pessoa precarizada, uberizada, você tem o movimento dos trabalhadores sem direitos, né, que é um movimento maravilhoso. Se você é CLT, né, busque o seu sindicato, seja na rede particular, seja na rede privada, onde você estiver, né, busque o seu sindicato, se sindicalize. Se você é uma mulher trans ou cis, movimento feminista. Se você é uma pessoa preta, racializada, movimento negro. Se você é uma pessoa indígena, em retomada, uma pessoa, né, enfim. Tem vários coletivos indígenas também. A gente está, inclusive, numa campanha lá na Antar, né, para a construção de uma escola indígena, né, no extremo da Zona Sul de São Paulo também. Né? Então a gente tem essa campanha lá. Vão depois no nosso Instagram, dê uma olhadinha lá, né, na nossa campanha, na escolinha que está rolando lá, junto com a Teia dos Povos.
E principalmente se organize, conheça, né, os movimentos, milite. Ah, Renato, eu tenho medo de me envolver em algum partido, em algum movimento que depois eu me decepcione. Gente, a gente precisa botar a mão na massa. Se decepcionar é normal, né? Recentemente eu saí de um movimento social que eu militava e, assim, até eu fico com dó porque eu sinto saudade. Hoje em dia eu estou em outra jornada, né? Eu não sou mais militante do MTST, né? Meu caminho divergiu do caminho da galera e tá tudo bem, a gente se respeita, mas, né? Vejam, se você quiser militar no MTST, é um ótimo movimento. Se você quiser militar no MST, é um ótimo movimento também, merece, cabe todo tipo de disputa, né? Principalmente se o ambiente local é um ambiente acolhedor, né? E você pode, né, de fato, contribuir. Então, contribua da maneira que você puder, sem capacitismo. Tem tarefa para todo mundo. Tem tarefa no campo virtual, tem tarefa no campo, né, burocrático, administrativo, tem tarefa de botar a mão na massa, de suar, de ficar debaixo de sol. Militância não é só tacar coquetel molotov na PM, né? Isso aí é plástico, né? É aquele estilo black bloc que todo mundo acha que isso é o ápice da militância, mas o ápice da militância é trabalho de base, é estar nas periferias, é estar onde as pessoas mais precisam da gente. Então, pelo amor de Deus, gente, se organizem para ontem, porque o mundo está pegando fogo, né? O que a gente vê de genocídio da população preta no Brasil e do genocídio do Brasil a Gaza não é uma brincadeira, não. E a gente precisa estar, né, lutando de forma coletiva e organizada. Quem é vegano e está acompanhando essa live e é de São Paulo ou é de Pernambuco, se organize quando tá. A gente sempre recebe militante, né? O fluxo é contínuo, inclusive, a formação é bem de boa, é bem tranquilo. A gente só não aceita fascista e liberal. De resto, né, paz entre nós, guerra aos senhores. Então, Walter, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a quem está acompanhando aí ao vivaço e quem pegou também a gravação até essa hora, está acompanhando. Queria mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para a galera da ANTAC que está acompanhando aí também, para minha companheira, o meu amor, Karencita, né? Um beijo, te amo muito. E principalmente para, né, a galera que sempre dá essa força para você, para mim. Quem não segue o Walter ainda, quem chegou pelo meu Instagram, sigam aí o camarada, né? Quem for, né, seguidor fiel do Walter e ainda não me conheciam, né? Eu não peço para que me sigam, não. Eu peço para que vocês sigam o meu coletivo, tá? Que é @antarvegan. Se você quiser me seguir, maravilha. Mas tentem conhecer os trabalhos que a gente está fazendo nesse campo coletivo Antarvegan, né? Resistência popular e, né, eu noto que tem muitas mulheres, né? E muitas mulheres acompanharam a nossa live. Se você é uma mulher e quer se organizar num espaço absolutamente, né, livre, né, do machismo escroto, tem a maravilhosa União Vegana Feminista. Se você não quiser passar dor de cabeça com esses caras malucos aqui, você também tem a União Vegana Feminista. Mas fica o convite para você conhecer todo mundo. Walter, mais uma vez, paz entre nós, guerra aos senhores, morte à burguesia, fogo nos racistas e simbora fazer essa luta que tem que ser travada todo santo dia. Obrigado, gente. É isso aí, o Seven, obrigado pelo elogio, é recíproco, também te acho uma pessoa 10, sempre que dá, acompanho lá o que você posta. Gente, sigam sim o Renato, sigam o Antar, sigam todo aqueles coletivos, aquele conteúdo que você vê que é um conteúdo mais engajado, né? Você quer continuar seguindo a galera lifestyle, a galera de receitinha, sigam, não tenho nada contra, mas sigam também quem combate, porque assim, o dever de todo revolucionário é fazer revolução, como já dizia grande Marighella. Vamos não desistir, vamos continuar, esse é um canal de resistência. Eu criei o YouTube, eu vou de novo pedir, me sigam no YouTube, o Renato caiu, mas ele se despediu, ainda bem, fico contente com isso, que ele conseguiu se despedir. Sigam o Walter Ponto lá no YouTube, porque muito em breve eu vou começar a fazer uma leve transferência de conteúdo para o YouTube. Aqui é um canal muito caótico, aqui é muito difícil produzir conteúdo. Aqui é difícil, vocês sabem de tudo. Não que o YouTube seja diferente, não. Mas lá pelo menos você consegue deixar as coisas um pouco mais organizadas. Vou continuar no Instagram, tem o TikTok também, que fiz obrigatoriamente, porque eu acho que a gente tem que estar lá também. Mas vou pedir, me sigam no YouTube, não custa nada. Tem o link aqui no meu perfil.
Mas se você não entrar pelo link, joga lá no YouTube Walter Ponto que vai aparecer. Eu agradeço demais a todos que participaram. Foi uma live incrível, eu acho que vocês gostaram também. O Renato é essa pessoa, você vê que ela é uma pessoa do coração, talvez por isso justifique muito ele não aceitar. E eu acho que ninguém tem que aceitar violência e ofensas e coisas do gênero. Então quando alguém fala, ele me bloqueou, mas bloqueou por quê? Você chegou de boa falando com o cara? Entendeu? Você chegou de boa, você chegou com os dois pés no peito, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho, não é porque a gente é público que a gente tem que aceitar tudo e qualquer tipo de desaforo, né? Eu acho que não é por aí o caminho, né? Eu acho que a gente sim tem que travar debates, eu acho que a gente tem que expor diferentes opiniões, mas na civilidade, com argumentos, fundamentado, como diz toda essa live de quase 2 horas aqui. Semana passada eu fiz uma live maravilhosa com a Maria Peixoto, fiz com o Garrutes, quem não viu, veja, tá lá no YouTube. Fiz uma live quarta-feira agora com um biólogo socialista, onde o tema era Somos Todos Gaza. No meu perfil tem uma pasta com 11 lives sobre a Palestina, tem 20 lives sobre veganismo, tem outros temas também, tem muito sobre política também, porque é também o foco da minha militância, né? Sigamos, camaradas, uma boa noite a todos. Me despeço muito feliz pelo que a gente conseguiu aqui debater. E é isso. Sigam o Renato, sigam as páginas que o Renato indicou. Vamos seguir firme aí na luta. Volto a dizer, quem é de São Paulo, quiser colar lá na periferia, lá é periferia mesmo, é para quem se diz raiz. Vai ter sarau de rap, vai ter sarau de poesia. Joguem lá no Instagram, lá, Campanha pelo Fim da PM. É uma página que eu colaboro de alguma maneira. E são os caras da porrada mesmo, que a gente luta também aí por várias causas, né? Então, tamo junto, obrigado, uma boa noite a todos. Sigamos e semana que vem tem mais live. Beijo no coração de vocês aí, tamo junto. Paz entre nós, guerra aos senhores. Tchau, tchau.